Santo Agostinho, Confissões. 68 Livro terceiro Os Estudos em Cartago. Nos Estudos. Santo Agostinho e a Seita de Maniqueu. Underline, 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 01 Amores impuros vim para Cartago. De todos os lados fervia a sertã, Sartago, de criminosos amores 93. Ainda não amava e já gostava de amar 94. Impelido por uma necessidade secreta enraivecia-me contra mim mesmo por não me sentir mais faminto de amor. Gostando de amar, procurava um objeto para esse amor. Odiava a minha vida estável e o canho isento de riscos, porque sentia dentro de mim uma fome de alimento interior, de vós, ó meu Deus. Não tinha fome desta fome, porque estava sem apetite de alimentos incorruptíveis, não porque dele extraesse e bordasse, mas porque, quanto mais vazio, tanto mais IN93 há nestas frases um jogo de palavras, que facilmente transparece no original latino, Cartago e Sartago, sertã igual frigideira. N do T, 94 Antes do ato psicológico existe já no inconsciente a tendência para buscar um valor adaptável que possa ser um centro afetivo ou um núcleo de exercício de nova imanência de ser. N do T, Santo Agostinho, Confissões. 69 Fastiado me sentia. Por isto, minha alma não tinha saúde e, ulcerosa, lançava-se para fora, ávida de se roçar miseravelmente nos objetos sensíveis. Mas se estes não tivessem sem alma, com certeza não seriam amados. Era para mim mais doce amar e ser amado, se podia gozar do corpo da pessoa amada. Deste modo, com torpe concupiscência aquela fonte de amizade. E me baciava a sua pureza com o F1 infernal da luxúria. Não obstante ser feio e impuro, desejava, na minha excessiva vaidade, mostrar-me afável e delicado. Precipitei-me finalmente no amor em que anelava ser enredado. Ó meu Deus, misericórdia minha! Ah, quanto fel derramou a vossa bondade nestas delícias! Fui amado, cheguei ocultamente aos laços do gozo. Mas, ainda que alegre, enredava-me nos laços das tribulações para ser flagelado pelas férreas e esbraseantes vearras do ciúme, das suspeitas, dos temores, dos ódios e das contendas. Underline, 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 underline 02 O prazer dramático Santo Agostinho, Confissões. 70 Arrebatavam meus espetáculos teatrais, cheios de imagens das minhas misérias e de alimento próprio para o fogo das minhas paixões. Mas, por que quer o ser humano se condoer, quando presencia cenas dolorosas e trágicas, se de modo algum deseja suportá-las? Todavia, o espectador anseia por se emitir esse sofrimento, que, afinal, para ele constitui um PR a dizer. Que é isto senão rematada loucura? Com efeito, tanto mais cada um se comove com tais cenas quanto menos curado se acha de tais aféus, rios. Mas, ao sofrimento próprio chamamos ordinariamente desgraça, a coparticipação nas dores alheias, compaixão. Que compaixão é essa em assuntos fictícios e sem quais, se não induz o espectador a prestar auxílio, mas somente o convida à angústia e a comprazer ao dramaturgo, na proporção da dor que experimenta. E, se aquelas tragédias humanas, antigas ou fingidas, são representadas de modo a não estimularem a compaixão, o espectador se retira enfastiado e criticando. Pelo contrário, se comover permanece atento e chora de satisfação. Amamos, portanto, as lágrimas e as dores. Mas toda pessoa deseja o gozo. Ora, ainda que a ninguém apraza Santo Agostinho, Confissões. 71 Ser desgraçado, apraz-nos, contudo, o ser compadecidos. Não gostaremos nós dessas emoções dolorosas pelo único motivo de que a compaixão é companheira inseparável da dor? A amizade é a fonte destas simpatias. Mas, para onde se dirige? Para onde corre? Por que se despenha na torrente de picha ferver e nas vagas alterosas das negras paixões, onde voluntariamente se transforma e se aparta da serenidade celeste, que a pessoa abandonou e repudiou? Logo, deve-se repelir a compaixão? De modo nenhum.
Convém, portanto, amar, alguma vez, as dores. Mas acautela-te da impureza, ó minha Má, sob a proteção do meu Deus, do Deus dos nossos pais, digno de louvor e honra por todos os séculos. 95, fuja da impureza. Agora, nem por isto me fecho a compaixão. Mas em tempos passados compartilhava no teatro da satisfação dos amantes que mutuamente se gozavam pela torpeza, se bem que espetáculos destes não passassem de meras 95. Daniel 3, 52. Santo Agostinho, Confissões. 72 Ficções. Quando se desgraçavam, eu piedosamente me contristava. Numa e noutra coisa, sentia prazer. 96. Hoje, porém, compadeço-me mais da pessoa que se alegra no vício do que daquela que pungentemente sofre com a perda do prazer funesto ou com a privação de uma miserável felicidade. Esta piedade é mais real. Porém a dor não encontra nela prazer algum. Ainda que o dever da caridade aprove que nos condoamos do infeliz, todavia aquele que fraternalmente é misericordioso preferiria que nenhuma dor houvesse de que se compadecesse. Se a benevolência fosse malévola, o que é impossível, poderia aquele que verdadeira e sinceramente se inclina aos sentimentos de compaixão desejar que houvesse infelizes para se compadecer? Em certos casos podemos, pois, aprovar que haja alguma dor, mas nunca a podemos amar. Portanto, Senhor, Deus meu, amais as almas com amor infinitamente mais puro que o nosso, compadeceis-vos, sem perigo de coerre. 96. O prazer dramático experimentado em teatro depende da identificação do que assiste com os sentimentos do ator e também de um inconsciente bem-estar por não sermos nós a sofrer realmente. N. Do T. Santo Agostinho, Confissões. 73. Rupção. Por que não sois ferido por dor alguma? Que PS sou a capaz disto? 97. Mas eu, miserável, gostava então de me condoer e buscava motivos de dor. Só me agradava e me atraía com veemência a ação do ator quando, num infortúnio alheio, fictício e cômico, me borbulhavam nos olhos as lágrimas. Que admira, pois, que eu, infeliz ovelha desgarrada do vosso rebanho e remitente à vossa guarda, me afeiasse com tal sarna hedionda. Disto provinha o meu afeto pelas emoções dolouro SAS, só por aquelas que não me atingiam profundamente, pois não gostava de sofrer com as mesmas cenas em que a vista se deleitava. Comprazia-me com aquelas coisas que, ouvidas e fingidas, me tocavam na superfície da alma. Mas, como acontece quando remexemos uma ferida com as unhas, este contato provocava em mim a inflamação do tumor, a podridão e o pus repelente. Tal era a minha vida. Mas isto, meu Deus, podia se chamar vida? Underline, 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 underline 97. 2 Coríntios 2, 16. Santo Agostinho, Confissões. 7403. O estudante de retórica e os demolidores e a vossa fiel misericórdia pairava, de longe, sobre mim. Em quantas iniquidades me corrompi e a quantas curiosidades sacrilegas me entreguei, até me precipitar, abandonando-vos, nos profundos abismos de infidelidade e no serviço enganador dos demônios a quem sacrificava as minhas maldades. Mas vós em tudo me flageláveis. Até usei, nas cerimonias dos vossos mistérios, dentro das paredes da igreja, conceber um mau desejo e descobrir o meio para buscar os frutos de morte. Por isto me punistes com graves castigos, não em proporção ao meu pecado, ó meu Deus, infinita misericórdia, meu refúgio em todas estas horrorosas desordens. Nelas divaguei, de cabeça altiva, desgarrando-me para longe de vós, preferindo os meus caminhos aos vossos, amando a liberdade de escravo fugitivo. Os estudos a que me entregava e que se apelidavam de honestos, davam entrada para o foro dos litígios, onde me deveria distinguir, tanto mais honrosamente quanto mais hábil fosse a mentira. Santo Agostinho, Confissões. 75. Quão grande é a cegueira das pessoas que até da cegueira se glorificam. Já naquele tempo era o primeiro da escola de retórica, coisa que me alegrava soberbamente e me fazia inchar de vaidade. Como vós o sabeis, Senhor,
apesar de eu estar mais sossegado e inteiramente alheio às turbulências dos demolidores, nome sinistro e diabólico, por eles considerado como um distintivo de elegância, vivia, contudo, entre eles, com imprudente rubor de não os imitar. Quando me encontrava com eles, deleitava-me com a sua amizade, se bem que sempre me horrorizasse o seu proceder, isto é, as troças com que insolentemente assaltavam a simplicidade dos calouros, a quem amedram a vão, rindo, se sem razão e achando nisto pasto para as suas malvadas alegrias. Nada mais semelhante aos seus atos do que as ações dos próprios demônios. E assim, que nome mais acomodado para eles do que o de demolidores? Mas primeiro foram demolidos e pervertidos pelos espíritos que ocultamente escarneciam deles e os seduziam com os mesmos enganos com que eles gostavam de ludibriar e surpreender os outros. Santo Agostinho, Confissões. 7604 A influência de um livro de Cícero era entre estes companheiros que eu, ainda de tenra idade, estudava eloquência, na qual desejava me salientar, com a intenção condenável e vã de saborear os prazeres da vaidade humana. Seguindo o programa do curso, cheguei ao livro de Cícero, cuja linguagem, mais do que o coração, quase todos louvam. Esse livro contém uma exortação ao estudo da filosofia. Chama-se Hortêncio 98. Ele mudou o alvo das minhas afeições e encaminhou para vós, Senhor, as minhas preces, transformando as minhas aspirações e desejos. Imediatamente se tornaram vis, a meus olhos, as vãs esperanças. Já ambicionava, com o incrível ardor do coração, a sabedoria imortal. Principiava a levantar-me para voltar para vós. Não era para limar a linguagem, aperfeiçoamento que, segundo o meu parecer, compraria à custa do dinheiro da minha mãe. Não era para limar a linguagem, repito, que utilizava aquele livro, contando 98 neste livro em diálogo, de que hoje apenas se conhecem fragmentos. Cícero respondia às dificuldades de Hortêncio contra a filosofia. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 77 ou 19 anos de idade e havendo já decorrido 2 após a morte de meu pai. Não era o estilo, mas sim o assunto tratado que me persuadiam a lê-lo. Como ardia, Deus meu, como ardia em desejos de voar das coisas terrenas para vós, sem saber como diz comigo. Em vós está, verdadeiramente, a sabedoria 99. Porém, o amor pela sabedoria, pelo qual aqueles estudos literários me apaixonavam, tem o nome grego de filosofia. Alguns há que nos seduzem por meio dela, colorindo e adornando os seus erros com um nome grandioso, suave e honesto. Quase todos os filósofos daquela época ou anteriores que assim erram são apontados e refutados nesse livro. Nele transparece aquele salutar conselho do vosso espírito, dede-o por meio do vosso bom e piedoso servo, esteja de sobreaviso, para que ninguém o engane com filosofias e vãos sofismas baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 99 Jó 12, 13. 100 Colossenses 2, 8 e 9. Santo Agostinho, Confissões. 78 Mas vós sabeis, luz do meu coração, que naquele tempo ainda não me eram conhecidos estes ensinamentos do apóstolo São Paulo. Apenas me deleitava, naquela exortação, o fato de essas palavras me excitarem fortemente e acenderem em mim o desejo de amar, buscar, conquistar, reter e abrir o assar, não está ou aquela seita, mas sim a mesma sabedoria, qualquer que ela fosse 101. Uma só coisa me magoava no meio de tão grande ardor, não encontrar aí o nome de Cristo. Porque este nome, segundo disposição da vossa misericórdia, Senhor, este nome do meu Salvador e Filho vosso, bebera-o com o leite materno o meu terno coração e dele conservava o mais alto apreço. Tudo aquilo de que estivesse ausente este nome, ainda que fosse de uma obra literária burilada e verídica, nunca me arrebatava totalmente. __________________ 05 Perante a simplicidade da Bíblia 101 Santo Agostinho visiona a sabedoria como ideal da verdade de que o ser humano desfruta no mundo.
A noção de sabedoria é um dos pontos centrais da filosofia agostiniana. Identifica-se com o bem inteligível. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 79. Determinei, por isso, dedicar-me ao estudo da Sagrada Escritura, para conhecê-la. Vi então uma coisa encoberta para os soberbos, OBS cura para as crianças, mais humilde ao começo, sublime à medida que se avança e velada com mistérios. Não estava ainda disposto a poder entrar nela ou inclinar a cerviz à sua passagem. O que senti, quando tomei nas mãos aquele livro, não foi o que acabo de dizer, senão que me pareceu digno compará-lo à elegância ciceroniana. A sua simplicidade repugnava ao meu orgulho e a luz da minha inteligência não lhe penetrava no íntimo. Na verdade, a agudeza de vista cresce com as crianças, porém, eu de nenhum modo queria passar por criança e, infatuado pelo orgulho, tinha-me na conta de GRAN, de underline, 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 underline 06 seduzido pelo maniqueísmo caía assim nas mãos de pessoas orgulhosamente extravagantes, demasiado carnais e loquazes. Santo Agostinho, Confissões. 80 havia na boca delas laços do demônio e um engodo, preparado com a mistura de sílabas do vosso nome, do de nosso Senhor Jesus Cristo e do Paráclito Consolador, o Espírito Santo. Jamais esses nomes se lhes retiravam dos lábios, mas eram apenas sons estrépito da língua. O seu coração estava vazio de sinceridade. Diziam, verdade e mais verdade. Incessantemente me falavam dela, mas não existia neles. Exprimiam-se falsamente, não só de vós, que verdadeiramente sois a verdade, mas ainda acerca dos elementos deste mundo, criaturas vossas. A respeito destas, por amor de vós, Pai sumamente bom e formosura de todas as formosuras, tive de ultrapassar, nos raciocínios, aos filósofos, ainda mesmo aos que falam com exatidão. Ó verdade, verdade, pela qual intimamente sussurravam as fibras da minha alma, ainda mesmo quando eles, frequentemente de muitos modos, te pronunciavam apenas com os lábios e te lia em muitos e volumes livros. As iguarias que apresentavam a mim, faminto da vossa graça, eram, em vez de vós, o sol e a lua, lindas Santo Agostinho, Confissões. 81 obras vossas, mas, enfim, obras vossas e nunca vós me esmo. Aquelas nem sequer são as primeiras da criação. Com efeito, as vossas criaturas espirituais são superiores às corpóreas, ainda que estas se apresentem brilhantes e se movam no céu. Mas também não era dessas primeiras criaturas que eu andava faminto e sequioso, mas sim de vós, verdade em que não há mudança nem só brad vicissitude 102. Naquelas bandejas serviam-me então ficções ilhantes. Já era mais acertado amar este sol, verdadeiro ao menos para os olhos, do que estimar estas falsidades, que pelos olhos iludiam a inteligência. Contudo, porque julgava que erais vós, alimentava-me com aqueles manjares, mas não avidamente, porque não vos saboreava na minha boca, tal qual sois. Nem excitáveis naquelas ficções vãs, que, longe de me nutrirem, mais me debilitavam. A comida em sonhos é muitíssimo semelhante à comida dos que estão acordados. Contudo, os que dormem não se alimentam, porque dormem. 102 Tiago 1, 17. Santo Agostinho, Confissões. 82 Mas aquelas coisas de nenhum modo vos eram semelhantes, como vós me comunicastes depois, porque eram espectros corpóreos, falsos corpo S. Mais verdade e róis do que eles são os corpos celestes ou terrestres que vemos realmente com os olhos carnais. Vemo-los como os veem os animais e as aves e tem mais realidade do que ao imaginá-los. Do mesmo modo, essas imagens são mais reais do que as conjecturas que formulamos acerca de outros corpos mais grandiosos e infinitos, mas que de modo não existem. Destas quimeras me alimentava eu então, sem me saciar. Mas vós, meu amor, diante de quem desfaleço para me tornar forte, não sois estes corpos que veemos, mesmo que seja no céu. Não sois nada daqueles seres que aí não vemos,
Porque vós os ocultastes e não os considerais obras-primas das vossas mãos. Quão longe estáis, portanto, daquelas minhas quimeras, ficções de corpos que de nenhum modo existem. Mais certas que elas são as imagens dos corpos que existem, e mais certas ainda que estas mesmas imagens são os próprios corpos que vós não sois. Santo Agostinho, Confissões 83. Mas também não sois a alma que é a vida dos corpos, esta vida dos corpos melhor e mais real do que os corpos, porém sois a vida das almas, a vida das vidas, que vive em razão de si mesma e que não muda, ó vida da minha alma. Onde então estavas para mim e quão distante? Regrinava longe de vós, excluído até das bolotas dos mais imundos, com que eu os alimentava 103. Quanto melhores, na verdade, eram as fábulas dos gramáticos e poetais do que aqueles enganosos laços. Com efeito, os versos, o canto e o voo de Medea são certamente mais úteis que os 5 elementos do mundo 104, coloridos de 1000 modos, em razão dos 5 antros de trevas, que, além de não existirem, matam a quem neles acredita. Porém a poesia e ao verso transformo-os em delícia, só alimento do meu espírito. Além disto, ainda que caenitasse o voo de Medea, contudo, não afirmava a sua autenticidade, mesmo ao ouvi-lo cantar, não lhe dava cr dito. 103. Alusão à parábola do filho pródigo. N do T, 104. 5 elementos eram, fumo, trevas, fogo, água e vento. Do fumo nasceram os bípedes, das trevas, as serpentes, do fogo, os quadrúpedes, da água, os animais que nadam e do vento, as aves. Santo Agostinho, de Eresibus, capítulo 46, Opera Omnia, tomo X, terceira edição de Veneza, 1797. Santo Agostinho, Confissões 84. Ai de mim! Acreditei nos erros dos maniqueístas 105. Por que passos ia descendo até ao profundo do inferno, trabalhando e consumindo-me com a falta da verdade, quando eu vos procurava? Meu Deus, a vós o confesso, a vós que de mim vos compadecestes quando ainda vos não conhecia, quando vos buscava, não segundo a compreensão da inteligência, mas segundo o raciocínio da carne. Vós, porém, ereis mais íntimo que o meu próprio íntimo e mais sublime que o ápice do meu ser 106. Encontrei 105. O maniqueísmo espalhou-se principalmente pela Pérsia, Egito, Síria, África do Norte e Itália. Esta seita foi fundada por Maniqueu, ou Manes, o qual, perseguido pelo rei e magos do seu país, a Pérsia, teve de se refugiar na Mesopotâmia. Volumitou a pátria, onde foi esfolado e atirado às feras. O maniqueísmo misturava as doutrinas de Zoroastro com o cristianismo. Eis os pontos principais da sua doutrina. Desde toda a eternidade existem 2 princípios, o do bem e o do mal. O primeiro, que se chama Deus, domina o reino da luz e ele mesmo é a luz imaculada, que só pela razão e não pelos sentidos se pode perceber. O segundo chama-se Satanás, rei das trevas e é mau quanto à sua natureza, pois é matéria infeccionada. Ambos comunicam a sua substância a outros seres, que são bons ou maus conforme a sua origem. Houve luta entre os reinos da luz e das trevas. Os demônios arrebataram partículas de luz. Satanás gerou Adão e lhe comunicou essas partículas, que seriam as almas das pessoas. Deus, para libertar a luz do cativeiro da matéria, criou, por intermédio dos espíritos antagonistas dos demônios, o sol e a lua, os astros e a terra. Esta é de matéria inteiramente corrompida. O ser humano se compõe de 3 partes, de corpo, oriundo do mal, de espírito, oriundo de Deus e de alma insensível, cheia de maus apetites e dominada por Satanás. Deus enviou Cristo para salvar os seres humanos. O Espírito Santo, menor que o Filho, também de substância puríssima, age beneficamente, ao contrário dos demônios, que só provoca calamidades. Cristo tomou um corpo aparente e por isto a sua morte não foi verdadeira. Maniqueu se dizia o enviado de Deus para completar a obra de Cristo. Os maniqueístas acreditavam na purificação das almas através de diversos corpos.
Deviam castigar o corpo e se abster, quanto possível, da matéria. Mas os vícios pululavam entre eles. A seita maniqueísta, para imitar o colégio apostólico, tinha à frente um chefe, seguiam-se-lhe 12 ministros, 72 bispos e, por fim, os diáconos e presbíteros. Celebravam missa sem vinho, festejavam o domingo, sexta-feira santa e o dia de aniversário da morte de Manes. Confira. De Eresibus, capítulo 46. N do T. 106. Admire-se esta síntese genial acerca da presença de Deus na nossa atividade psicológica. A estas metáforas, que Santo Agostinho emprega para sugerir a ideia do transcendente, alude o filósofo Blondel em L. Action, T2, Paris, 1936. P. 515. N do T. Santo Agostinho, Confissões. 85. Aquela mulher audaz e desprovida de prudência, enigma de Salomão, assentada à porta numa cadeira, a dizer: comei à vontade o pão tomado às escondidas e bebei a doçura da água roubada. 107. Ela me seduziu, porque me encontrou fora de mim, a habitar nos olhos da minha carne e a ruminar o que por eles tinha devorado. Underline, 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 underline 07. Vencido pela ignorância e pelos maniqueístas com efeito, eu ignorava outra realidade, cuja existência é indubitável. Era como que impelido, por uma aguilhada, a submeter-me à opinião de insensatos impositores quando me perguntavam a origem do mal, se Deus era ou não limitado por forma corpórea, se tinha cabelos e unhas, se deviam reputar justos os que possuíam simultaneamente muitas mulheres, os que assassinavam pessoas e sacrificavam animais. Perturbava-se a minha ignorância com estas perguntas. Assim, afastava-me da verdade com aparência. 107. Gênesis 1, 27. Santo Agostinho, Confissões. 86. De caminhar para ela, porque não sabia que o mal é apenas a privação do bem, privação cujo último termo é o nada. Como podia eu conhecê-lo, se meus olhos só atingiam o corpo e meu espírito não via mais do que mas ignorava que Deus é espírito e não tem membros dotados de comprimento e de largura, nem é matéria, porque a matéria é menor na sua parte do que no seu teudu. Ainda que a matéria fosse infinita, seria menor em alguma das suas partes, limitada por certo espaço, do que na sua infinitude. Nem se concentra toda inteira em qualquer parte, como o espírito, como Deus. Desconheci inteiramente que princípio havia em nós segundo o qual, na Sagrada Escritura, se diz que fomos feitos à imagem de Deus. 108. Ignorava a verdadeira justiça interior, que não julga pelo costume, mas pela lei retíssima de Deus onipotente. Segundo ela, formam-se os costumes das nações e dos tempos, consoante as nações e os tempos, permanecendo ela sempre a mesma em toda a parte, sem se distinguir na essência ou nas modalidades em qualquer lugar. Em Feice 108. 1 Coríntios 4, 3. Santo Agostinho, Confissões. 87. Desta lei, foram justos Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e todos os que Deus louvou por sua própria boca. A se tiveram-nos na conta de loucos os ignorantes, que julgam conforme a sabedoria humana. 109. E avaliem todos os costumes do gênero humano pela medida dos seus, tal qual um nécio que, desconhecendo na madura o que é apto a cada parte do corpo, quisesse se ubrir a cabeça com uma couraça e guarnecer os pés com um capacete e se queixasse de que não se adaptavam convenientemente. Ou declarado feriado, alguém se irritasse por não lhe ser concedido expor mercadorias à venda, sob o pretexto de que lhe fora permitido de manhã. Ou como se, na mesma casa, alguém visse um escravo manuseando qualquer coisa que não é permitido ao seu peiro tocar ou fazer atrás de uma estrebaria qualquer se visse o proibido à mesa e se indignasse de que, sendo uma só habitação, uma só família, não tenham todos as mesmas atribuições em toda parte. Tais são os que se irritam por terem ouvido dizer que noutros tempos se permitia aos justos o que agora lhes é vedado e que Deus, por razões momentâneas, ceituou aos primeiros uma coisa e aos vindous outra. 109. Mateus 22, 37 e 39. Santo Agostinho, Confissões. 88. Estando uns e outros sujeitos à mesma injustiça.
Como se não vissem que, na mesma pessoa, no mesmo dia e na mesma casa, tal coisa convém a este membro, tal outra àquele. O que há pouco era permitido já não o é agora. Certas coisas, que antes eram lícitas e até prescritas, agora são justamente proibidas e castigadas. Porventura, a justiça é desigual e imutável? Não. Os tempos a que ela preside que não correm a par, pois são tempos. E as pessoas, cuja vida sobre a terra é breve, não sabem harmonizar pelo raciocínio as razões dos tempos passados e dos outros povos, porque delas não tiveram conhecimento direto. Mas podem verificar facilmente, pela experiência própria, no mesmo corpo, no mesmo dia e na mesma casa o que convém a tal membro, a tais circunstâncias, a tal lugar ou a tais pessoas. No primeiro caso, se escandalizam, mas no segundo, já se conformam. Estas coisas, eu desconhecia então e não refletia. De todos os lados feriam os meus olhos, sem que as visse. Declamava versos e também não me era lícito colocar um pé onde me aprovesse, mas sim conforme as exigências do metro e ainda num só verso não podia meter o mesmo pé em todas as partes. Santo Agostinho, Confissões. 89 A própria arte da prosódia, segundo a qual recitava, não constava de uma coisa que outra ali. Pelo contrário, constituía um conjunto de regras. Não reparava que a justiça, a que as pessoas retas e santas se sujeitaram, formava nos seus preceitos um todo muito mais belo e sublime. Não varia na sua parte essencial, nem distribui e determina, para as diversas épocas, tudo simultaneamente, mas o que é próprio de cada uma delas. Na minha cegueira, censurava os piedosos patriarcais, que não só usavam do presente, conforme aos preceitos e inspirações de Deus, mas também prefiguravam o futuro, segundo o que Deus lhes revelava 110. Underline, 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 underline 08 A moral e os costumes em que tempo ou lugar será injusto que amemos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e 110 perante a moral. Há duas explicações para a poligamia dos patriarcas, a dispensa da lei monogâmica por parte de Deus ou a persuasão íntima, embora errada, de que procediam bem ao admitirem aquele costume. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 90 Com toda a nossa mente que amemos o próximo como a nós mesmos Por isto, as devassidões contrárias à natureza sempre em toda parte devem ser detestadas e punidas, como foram os pecados de Sodoma. Ainda que todos os povos as cometessem, cairiam na mesma culpabilidade de pecado, segundo a lei de Deus, que não fez as pessoas para assim usarem de si. Efetivamente, viola-se a própria união que deve existir entre Deus e nós, quando a natureza, de quem ele é autor, se mancha pelas paixões depravadas. Porém, as torpezas luxuriosas, contrárias aos costumes humanos, devem ser repelidas em razão da diversidade de coste ou meios, a fim de que, por nenhuma desvergonha de cidadão ou de estrangeiro, se quebre o pacto estabelecido pelo costume ou lei de uma cidade ou nação. É, pois, indecorosa qualquer parte que não condiz com o seu todo. Contudo, quando Deus ordena alguma coisa contra os costumes ou contra quaisquer convenções, ainda mesmo que esse preceito jamais aí se haja observado, deve-se restaurar. 111 Marcos 12, 30. Santo Agostinho, Confissões. 91 Se é lícito ao rei da cidade a que preside dar uma ordem que antes dele jamais alguém, nem sequer ele mesmo, prescreveu e se obedecer-lhe não vai contra os princípios sociais da cidade, antes é contrário a eles o desobedecer-lhe, pois a obediência aos reis é um pacto geral da sociedade humana, com quanto maior razão se deve obedecer, sem hesitações, às ordens de Deus, rei efetivo de toda a criação? De fato, assim como, nos poderes que existem na sociedade humana, o maior se impõe ao menor, para que este lhe preste obediência, assim Deus domina a todos. O mesmo sucede nos atos em que aparece o desejo perverso de praticar o mal, que o er pela injúria, quer pela agressão. Uma e outra coisa tem sua origem ou no desejo de vingança, como a hostilidade entre dois inimigos, ou no furto dos bens alheios, como no caso em que o ladrão ataca o viajante,
ou na intenção de evitar a desgraça, se o uno acontece aquele que se faz temido, ou nasce da inveja, como quando um miserável quer mal ao afortunado ou aquele que se lhe avantaja em alguma particularidade, receando ser por ele igualado ou sofrendo por ele lhe ser igual. Esses atos culpáveis podem também provir a mente do prazer de contemplar o infortúnio alheio, como Santo Agostinho, Confissões 92, por exemplo, nos que assistem aos combates de gladiado reis ou nos que riem e escarnecem de outras quaisquer pessoas. Tais são os capítulos da iniquidade que brotam da paixão de dominar, de ver e de sentir, de uma ou duas paixões ou simultaneamente de todas. Vive-se pecamino somente contra os mandamentos, contra o saltério de 10 cordas, que é o vosso decálogo, ó Deus tão sublime e tão suave. Mas que ações pecaminosas vos podem afligir, a vós, a quem a corrupção não atinge? Ou que pecados se podem levantar contra vós, a quem nada pode prejudicar? Punis o que as pessoas cometem contra elas prias, porque, ainda mesmo quando vos ofendem, agem impiamente contra as suas almas. A própria iniquidade engana ela mesma, corrompendo-se e pervertendo-se na sua natureza, feita e ordenada por vós, quer servindo, se moderadamente das coisas que lhe são lícitas, quer ardendo na concupiscência do ilícito, no uso daquilo que é contra a natureza 112. 112 Romanos 1, 26. Santo Agostinho, Confissões 93 Agem pecaminosamente revoltando-se contra a vossa vontade, de coração ou com palavras e recalcitrando contra o aguilhão 113. Ofendem-vos igualmente quando, transpostos os limites da sociedade humana, se alegram audaciosamente com as facções ou com as desavenças, conforme o que lhes trouxer agrado ou moléstia. Tudo isso sucede quando sois abandonado, ó fonte de vida, único e verdadeiro Criador e Senhor de tudo. Neste caso, por orgulho individual, ama-se a parte falsamente tomada como um todo. É pela piedade humilde que se vai até vós, para purificardes os nossos maus hábitos. Por causa dela, Moés traz-vos indulgente para com os pecados daqueles que os confessam e ouvis os gemidos dos cativos carregados de ferros. Deste modo, soltais-nos dos grilhões por nós mesmos preparados, contanto que jamais ergamos contra vós os chifres de uma falsa liberdade, cobiçosos de possuir mais haveres, com o risco de tudo perdermos prejudicialmente, se amarmos mais o nosso egoísmo do que a vós, soberano bem. Underline, 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 113 Atos 9, 5. Santo Agostinho, Confissões 9409 As imperfeições mais, a par de tantos delitos, crimes e iniquidades, há também as imperfeições dos que vão progredindo, censurados pelos que julgam retamente segundo as normas da perfeição e louvadas pela esperança de proveito que anunciam, assim como a verdura é indício promeidor de uma seara. Há certos atos que se assemelhavam a delitos ou a maldades, e contudo, não são pecados, porque nem vos ofendem a vós, Senhor nosso, nem ao convívio social. Por exemplo, quando se procura alcançar alguma coisa útil à vida e aos tempos, não se sabendo se é por desejo e grado de possuir ou quando uma autoridade, legalmente estabelecida, castiga pelo desejo de corrigir, duvidando se o pratica pelo prazer de fazer mal. Deste modo muitas ações que às pessoas parecem reprováveis são, pelo vosso testemunho, aprovadas. Pelo contrário, há muitas ações que as pessoas louvam e que o vosso testemunho condena, porque a aparência do ato e a disposição do que o pratica, bem como as circunstâncias ocultas do tempo, não se correspondem plenamente. Mas quando subitamente ordenais alguma coisa imprevista e Santo Agostinho, Confissões 95 Extraordinária, posto que alguma vez a tenhais proibido e ocultais temporariamente a razão desse preceito, quem duvida que a devamos cumprir, embora seja contra as convenções sociais de alguns indivíduos? Só é justa a sociedade que vos obedece. Felizes aqueles que sabem o que vós lhes preceituastes. Tudo que os vossos servos praticam se dirige ou a executar o que presentemente é preciso ou a significar o futuro 114.
Underline, 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 underline das extravagâncias heréticas por cui desconhecia essas verdades. Ria-me dos vossos santos e profetas. Que fazia eu, quando ria deles, se não dar motivo a que vos risseis de mim? Pouco a pouco, insensivelmente, cheguei à extravagância de crer que um figo, ao ser colhido, chorava, juntamente com a mãe. Às 114 às vezes os profetas realizavam atos extraordinários para assinalarem fatos do futuro. Assim procedeu Abraão, ao querer sacrificar seu filho Isaque. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 96 Figueira, lágrimas de leite. Mas, se algum santo 5 comesse o figo, criminosamente colhido, não por ele mas por outrem, misturando-o nas suas entranhas, arrotando e gemendo entre orações, exalaria anjos e até partículas de Deus. Essas partículas do soberano e verdadeiro Deus ficavam presas no fruto, a não ser que fossem libertadas pelos dentes e estômago de um eleito. Pobre de mim! Julgava que aos frutos da terra se devia mais piedade do que às pessoas, para quem o solo os produz. Pois se a alguém esfomeado, que não fosse maniqueísta, me pedisse de comer, o dar-lhe umas migalhas quase me parecia ser a pena capital. Underline, 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 underline 11 O sonho de Mônica mas vós, lá do alto estendestes a mão e arrancastes a minha alma dessa voragem tenebrosa enquanto minha mãe, vossa fiel serva, junto de vós chorava por mim. Mais 115 A palavra santo, neste caso, significa todo aquele que cumpria exatamente os preceitos de Maniqueu. De duas classes de fiéis se opunha a igreja maniqueísta, de ouvintes, ao dito reis, e de eleitos. Estes formavam a hierarquia sacerdotal. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 97 Do que as outras mães choram sobre os cadáveres dos filhos. É que ela, com o espírito de fé com que adotastes, via a morte da minha alma. Vós, Senhor, escutastes seus rogos. Vós a ouvistes. Não desprezastes as lágrimas que, brotando-lhe dos olhos, regavam a terra por toda a parte em que orava. Sim, vós a ouvistes. Com efeito, donde podia vir aquele sonho com que de tal modo a consolastes que condescendeu em viver comigo e assentar-se em casa, à mesma mesa? Durante certo tempo recusou a minha morada, porque a aborrecia e detestava as blasfêmias do meu erro. Nesse sonho, viu-se de pé sobre uma régua de madeira. Um jovem airoso e alegre veio ao seu encontro a sorrir-lhe enquanto ela se conservava triste e amargurada. Perguntando-lhe ele as causas do acabrunhamento e das lágrimas cotidianas, não para saber, mas para instruir, como é costume, e respondendo-lhe ela que se agarrava à minha perdição, mandou-o a sossegar, aconselha-me do a que atendesse e visse que, onde ela se encontrava, lá estaria eu também. Apenas olhou, viu-me junto dela, de pé, na mesma régua. Santo Agostinho, Confissões. 98 Donde poderia vir tudo isto, se os vossos ouvidos se não inclinassem sobre o seu coração? Ó bondosa onipotência que olhais por cada um de nós como se de um só cuidasseis, velando por todos como por cada um. Como explicar o fato seguinte? Narrando-me esta visão esforcei-me por interpretá-la de modo que ela não se desesperasse por vir a ser o que eu era, isto é, maniqueísta. Declarou-me imediatamente, sem a mínima hesitação, não me foi dito, onde ele está, aí estarás tu, mas sim, onde tu estás, aí estará ele também. Senhor, quanto me posso lembrar, confesso-vos o que muitas vezes tenho dito. Mais do que o próprio Senhor, abalou-me então aquela vossa resposta dada por intermédio da solicitude de minha mãe. Esta não se turbou com aquela interpretação falsa, mas tão prontamente viu o que devia ver e o que eu, na verdade, não veia, antes que ela o dissesse. Por meio deste sonho, foi anunciada com antecedência a esta piedosa mulher, para lenitivo da sua aflição presente, uma alegria que só devia se dar muito tempo depois. Seguiram-se efetivamente, quase 9 anos mais em que, tentando muitas vezes levantar-me, caía mais a Santo Agostinho, Confissões.
99 veemente me revolvia nesse heliodo profundo e nas trevas da mentira. Entretanto, aquela viúva casta, piedosa e se abria, como vós a quereis, já, certamente, mais alegre pela esperança, mas não menos remissa em prantos e gemidos, não se cansava de vos fazer queixa de mim, deu urrante as horas em que orava. As suas preces chegaram à vossa presença 116. Contudo, deixáveis-me ainda revólver envolver naquela escuridão. Underline, 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 underline 12 Teu filho não perecerá. Nessa mesma ocasião, destes-me outra resposta de que ainda me lembro. Como estou com pressa de vos confessar o que é de mais urgência, deixo de me referir a algumas coisas, não falando já de muitas outras de que não me recordo. Destes-me, pois outra resposta, por meio de certo bispo 17, ministro vosso que crescerá à sombra do santuário e muito douto nos vossos livros. Pedirá-lhe minha mãe que se dignasse falar comigo, refutar-me os erros, afastar-me do mal, ensinar-me o 116 Salmo 82, 3, 117 provavelmente o bispo de Cartago, cujo nome é desconhecido. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. Sem bem. Costumava fazer isto mesmo com todos os que a achava dispostos. Recusou-se, porém, sem dúvida por prudência, como depois vinha a perceber. Respondeu que eu era ainda indócil, por me encontrar enfatuado com a novidade daquela heresia e por ter já embaraçado, com certas objeções fáceis, a muitos ignorantes, como ela lhe acabava de dizer. E acrescentou, deixe-o ficar onde está. Limite-se a rezar por ele a Deus. Pela leitura, ele mesmo reconhecerá o erro e quão grande é a impiedade dele. Ao mesmo tempo, contou que também ele, em Cr. e Ansa, tinha sido entregue aos maniqueístas pela mãe, seduzida pelo erro, que não só lera, mas copiara também quase todos os seus livros, que, sem qualquer controvérsia e sem que ninguém procurasse convencê-lo, chegará à conclusão de que tinha de abandonar aquela seita e que por isso a deixará. Depois de assim falar, não querendo ela sossegar instando com mais súplicas e mais copiosas lágrimas, para que me visse e discutisse comigo, disse-lhe o bispo, já um pouco enfadado, vá em paz e continue a viver assim, porque é impossível que pereça o filho de tantas lágrimas. Santo Agostinho, Confissões. 101 muitas vezes recordava ela, mais tarde, nas suas conversas comigo, que receberá aquelas palavras como vindas do céu. Underline, 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 underline.